Tá começando mais um programa Psiquiatria Sem Fronteiras, dessa vez pelo lado argentino. Nós vamos ver entrevistas com a psiquiatria, a psicologia local. Programa Psiquiatria Sem Fronteiras, morte social no mundo pós-pandemia. Circuito argentino. Vamos entrar na Vila Tacu e vamos lá conhecer a floresta local. Vamos lá. Vila Tacul. Olha só as árvores que nós estamos vendo aqui. Vendo então um bosque nessa região próxima de Bariloche, no circuito Chico, na Vila Tacul. E veja só, árvores antigas, árvores de longa data. Não se pode trazer cachorro aqui, você viu? É proibido. Olha só a montanha lá, Cerro Lopes, que as pessoas têm um caminho para ir lá. O lago Nahuel Huapi tem os seus braços, e aqui nós estamos num lugar, um visual muito bonito, uma organização boa para visualizar, na região ainda Rio Negro, em Bariloche, na Argentina. O chileno vem para cá porque tem na Argentina tanto assistência à saúde gratuita como assistência, quer dizer, como escola gratuita. Então essa é a situação. Talvez o Chile vai ter que mudar num período que vai ter pela frente aí, para se tornar um pouco mais justo com o povo de modo geral, né? Então o argentino tem esse privilégio. O lago aqui na área entre Argentina e Chile, pro lado do argentino, chama Lago Nahuel Huapi. Esse lago é um lago glacial que fica aqui nos Andes. Ou seja, a profundidade máxima desse lago aqui é 418 metros. Então é realmente bem profundo, né? Por causa da característica da região. E ali se pesca truta, ali se pesca salmão, mas é um lago realmente bem profundo e de uma dimensão muito grande na região. Numa das áreas mais populosas, né, da Argentina, da Patagônia andina. Essa Patagônia andina, nós temos então São Carlos de Bariloche, uma das populações mais expressivas aqui na região. Bom, estamos com esse lago e, é claro, evidentemente todo o entorno ali, nós temos o parque que tem o mesmo nome, né? Nahuel Huapi é o nome também, além do lago, do parque. Isso aí é conhecimento, porque é o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, que vai buscar em cada lugar o tesouro também dos nossos olhos, né? Não só o tesouro do conhecimento. A Camila é sempre do contra, mas a hora que ela viu o pai dela e ele mostrou o Rudolf's Waffles, um food truck aqui, ó, em pleno Bariloche. E a Camila falando, não, o pai dela contra cada coisa. Você está assistindo o programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Morte social no mundo pós-Covid. Estamos já depois daquelas cordilheiras lá ali atrás, nós já passamos do Chile para cá, para a Argentina, e estamos vendo essa versão argentina de como é que eles estão lidando com esta doença, o pós-Covid, como é que eles estão lidando. A parte psicológica, a parte psiquiátrica, traumática, nesse sentido, não há dúvida. É o nosso ponto principal aqui, conversando também com a população, mas conversando com os pesquisadores, né, da área de saúde aqui na região. Porém, a doença Covid, ela tem ainda os seus mistérios, mas hoje nós sabemos um pouco mais do que antes, evidentemente. Então, posso dizer que nós temos um quadro, uma síndrome Covid longa, como a gente fala. Covid longa significa um quadro, resquício da passagem do vírus, né, essa fase viral, promove uma série de modificações no organismo, e isso já é
compreensível. Então essa Covid longa seria não só as questões traumáticas psicológicas ligadas ao quadro, mas ligado às alterações que tanto a infecção por vírus dessa fase viral e como do vírus atenuado ou das vacinas, tão criticada, tão discutida, né, de forma polêmica ainda no mundo, modificam o nosso organismo. Então essa modificação, dentre dos fatores, né, bastante já pesquisado, né, não tem muitos estudos randomizados, mas tem estudos iniciais que começam a sugerir que uma determinada proteína na fase pós-viral, essa proteína ela atrapalha a própria defesa do organismo. Então, o ponto principal da Covid longa é na área imunológica. Quem entender da área imunológica vai entender assim, por que esta repercussão. Então, lá no meu consultório ou em outros colegas, principalmente os clínicos, recebem pacientes que depois do Covid não são os mesmos. Eles estão reclamando de um cansaço, de uma dispersão cerebral. É como se, depois da infecção ou alguns após a vacinação, eles tivessem esse tipo de alteração, e essa alteração parece não desaparecer. Por exemplo, nós lembramos as alterações que foram de longa permanência, que foram assim aquelas alterações quando você estava com a infecção, você não sentia o cheiro, não tinha paladar. Então, muitos sintomas diferentes de um sintoma de gripe, por exemplo, não prevalece esses sintomas, por exemplo, em todas as gripes. Começaram a ser meio que comum nessas pessoas infectadas. Então a gente viu que tinha alguma coisa diferente. Com conhecimento, a gente sabe então que é uma síndrome não respiratória necessariamente, mas uma síndrome imunológica, e ela tem as suas repercussões tardias. A meu ver, nem todo mundo que foi infectado, ou nem toda infecção se manifestou da mesma forma, ou seja, deve ter coisas ainda para a gente conhecer. Será que é o mesmo Covid-19, o SARS lá, CoV-2? Será que é sempre igual? Porque algumas pessoas ficam com muitos sintomas, outros ficavam com pouquíssimos sintomas ou quase sem sintomas, que foi o meu caso. Mas, porém, quando eu fiz a vacina da AstraZeneca, por exemplo, eu notei uma modificação no meu organismo, que foi o aparecimento de uma certa coceira. Isso apareceu também em alguns casos. Como a gente não sabe como lidar, né, meus colegas não sabiam como atuar sobre essa questão, a única coisa que fiz, eu eventualmente, já tomo um pouco menos, eu tomo antihistamínico, um anticoceira. Então, o que era mais frequente antes, agora é mais espaçado, mas eventualmente de 15 ou 20, 30 dias eu faço um antihistamínico para amenizar o meu sintoma. Bom, esse é o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, na morte social pós-Covid. Fiquem com a gente. Magri ou Cristina Kirchner? Cristina Kirchner a morir. Qual é o problema que a pandemia te trouxe? El principal problema es que retrocedimos un montón en lo comunitario. Veníamos haciendo muchas reuniones, visitas, encuentros. La pandemia nos cortó ese trabajo que ahora hay que retomarlo. La pandemia transmitió algo como que el otro es el enemigo, inconscientemente, ¿no? Y ahora hay que desconstruir esa simbolización y volverse a, como acá hay un término que es enchamigarse, ¿no? Volver a tomar mate. El mate es un objeto que nos une muchísimo. O que te gusta na Argentina e o que não te gusta e que se tu tivesse poder, tu cambiaria? De Argentina me gustan los argentinos, me gusta mi país. Me parece un país hermoso y la gente me parece muy amigable, de mucho corazón. Lo que no me gusta es la centralidad. Yo nací en Capital Federal, yo soy porteña y ahora hace unos 16 años vivo en la Patagonia y me doy cuenta de qué poco se mira a la gente de las provincias.
y eso me apena un montón. Vamos conhecer, nessa passagem por Bariloche, El Brote, é um teatro. E pelo filme, que nós vamos colocar o caminho desse filme aí para vocês poderem ver, tem uma passagem de uma semblante de uma put, provavelmente uma paciente, e ela fala assim: La locura es una huella por donde camino y voy juntando mis pedazos desparramados, olvidados, para ver si me encuentro conmigo y puedo vivir así sin pedir permiso a nadie. Quer dizer que a loucura é como se fosse uma pegada por onde eu caminho e vou juntando os meus pedaços. Quem sabe eu possa viver assim, sem pedir permissão a ninguém. Permissão a ninguém. Agora, vocês têm essa sede, mas no começo, na década 90, ¿dónde estavam El Brote? Primero estuvimos un tiempo en la Escuela Municipal de Arte. Comenzamos nosotros en febrero de 1997 y la Escuela Municipal de Arte estaba de receso, de vacaciones. Ahí empezamos a funcionar. Y entonces, a través de una paciente que conocía a la gente de la Iglesia Luterana, nos prestaron la Iglesia Luterana para trabajar muy amorosamente, porque tienen una posición social desde la Iglesia. Ellos, en plena dictadura militar, las reuniones de derechos humanos se hacían en la Iglesia Luterana. ¿Y dónde tú encontró inspiración o fuerza para comenzar ese trabajo? En una concepción del teatro que no fuera solo para personas de clase media. Aquí la mayoría de los grupos de teatros están integradas por actores, actrices, directores que provienen o que provenimos, ¿no? En mi caso también, de clase media, que hemos tenido la oportunidad de conocer el teatro y sentirlo y desearlo como necesario para nuestras vidas. La mayoría de las personas de sectores populares no tiene esa oportunidad. Entonces yo quería hacer teatro no solamente al cual accedieran personas excluidas en el rol de espectadores, sino de productores de arte. Y yo daba distintos talleres con distintos grupos vulnerables, niños en situación de riesgo, jóvenes en conflicto con la ley penal, tercera edad, discapacidad. Pero como parte de esos talleres, yo quería conformar con alguno de ellos un grupo de teatro que produjera arte, que funcionara como grupo de teatro y tuviera continuidad en el tiempo, no solamente un taller. Y esas personas las encontré en estos compañeros y compañeras de salud mental. Quizás porque para ellos era la posibilidad también de encontrar otro lugar social, porque así como la sociedad reservaba para ellos solo el lugar de pacientes, el teatro daba la posibilidad de construcción de un oficio a lo largo del tiempo, con una formación y otro rol social. Hoy ustedes son reconocidos, son consagrados. E esta consagração ajudou na construção desta rica casa que estão. Sim. Como foi este processo de conseguir construção de uma coisa tão bela, tão especial? Como todo lo que hemos conseguido, con mucho trabajo, mucha persistencia y buscando los apoyos. Aquí la tierra es muy cara en Bariloche, carísima. Entonces, haber conseguido el terreno fue el primer paso. El terreno lo cedió Parques Nacionales. Y luego, una vez que tuvimos el terreno, vino toda la etapa de conseguir financiamiento, dinero para construir la sala. Entonces conseguimos
un aporte del Instituto Nacional del Teatro, que también son fondos públicos del Estado Nacional, dedicados a el teatro independiente. Es una institución que se logra después de muchos años de lucha de los grupos de teatro y los teatreros y teatreres de nuestro país, que tienen también muchos de ellos una tradición militante a través del teatro independiente. Se logra este instituto en los años 90 y nosotros, bueno, estuvimos tratando de conseguir que se sintiese como necesario la construcción de una sala de teatro aquí en Bariloche y una sala de teatro social. Estamos num lugar realmente selvagem, né? Bem rústico, que é a colônia suíça. Olha só como as casas são feitas, né? De forma lembrando as casas nos Alpes suíços. Então aqui eles têm este apelo, uma Suíça argentina. Etnopsiquiatria, etnosalud, é término importante para trabajar de esta forma. Sí, etnosalud se refiere a la salud en general, ¿no es cierto? Y también en el sentido amplio, es decir, no solamente la parte médica, sino que hablamos del medio ambiente, de la parte social, comunitaria, esa parte es muy importante. Conocer la cultura de un cliente, de un paciente, ¿puede ayudar na hora de tratar este cliente? Yo creo que sí. Esa es una discusión entre los psiquiatras culturales. Hay quienes dicen que no hace falta. A mí me parece interesante porque hay muchas cosas que tienen un sentido y un simbolismo que está dentro de esa cultura. Entonces me parece bueno conocerla. Valentina, ¿tú tienes un ejemplo entonces de trabajos que hicieron en esta región ligado a etnología? Voy a presentar este libro que es el resultado de trabajo de un taller donde entrecruzamos justamente la parte de etnosalud o salud etnocultural y de psiquiatría cultural, porque es un trabajo que hicimos en Camino Abierto con los usuarios de Camino Abierto, pero que tiene que ver también con sus raíces y con los ingredientes, las recetas, la manera de cocinar dentro de su cultura. Agora o curioso é, nós estamos em Bariloche. Bariloche, vocês sabem que é gente, né? Mapuche, né? Pueche, Tehueche. Então, che é gente. Bariloche quer dizer caserio, atrás das cordilheiras. Então, Bariloche é um lugar atrás das cordilheiras. Esse é o nome originário da língua Mapuche, ou que a gente chama Mapuzungum. Mapuzungum é uma língua Mapuche, e isso é da onde vem o nome Bariloche. Bom, mas se algumas pessoas aqui ficaram deprimidas, né? Existe um termo francês para isso. Vamos fazer o nosso tingo de hoje. O termo francês é avoir le cafard. Em francês, avoir le cafard literalmente é abraçar uma barata, é estar como uma barata, é estar lá no fundo do poço. Chega, sai fundo do poço. Vamos lá, otimismo, cultura também ajuda a equilibrar a gente, a se adaptar aos momentos, a ter o recurso de proteção, que é a proteção de estar com o outro, o encontro com o outro, o apoio do outro. Não o outro pela via apenas à distância, pela tela de um computador, de um celular, mas o outro aqui, ó, carne e osso. Mas ainda no momento tingo de hoje, a palavra não bater bem da cabeça, lelé da cuca em português. Mas em alemão existem um outro termo para quem não bate bem da cabeça. Vou ler para vocês. Nicht alle Tassen in Schrank haben. Quer dizer, não ter todas as xícaras no armário.
E durante uma viagem a gente aproveita para ler, né? Para botar a cabeça em dia com a literatura, com a melhor literatura. Eu estou lendo Irving Yalom, Criaturas de um Dia, o grande psiquiatra americano, sou fã dele, ele escreveu muitas obras, né? Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, Mentiras no Divã, algumas outras obras também técnicas. Então, Irving Yalom é a minha leitura. Uma das passagens do livro Criaturas de um Dia, ele conta o caso de um paciente, o fictício paciente dele que tinha mania de colecionar aqueles acumuladores. Na época que ele atendeu esses casos, ele não estava familiarizado com os diversos casos que foram depois contados, né? Tinha noção apenas. Então ele conta de uma forma anedótica a ação dele como terapeuta de um médico que tinha essa obsessão de colecionar. E se fosse na Dinamarca, aproveitando, fazendo o nosso momento Tingo de hoje, a palavra dinamarquesa para isso, olha cá tem. A palavra dinamarquesa, Sanlermani. Sanlermani já quer dizer a pessoa que tem mania de colecionar de forma patológica. Sanlermani, em dinamarquês. Momentos Tingo, aqui no Psiquiatria Sem Fronteiras.